Ninguém deve censurar-se por erros de pensamento e fala. Alegremente, siga a obscura desconfiança de que há algo melhor. A persistência no caminho místico revela a necessária sabedoria, o poder e a oportunidade. Se modelamos um vaso com argila mole e não lhe apreciamos a forma, ele não terá que permanecer como está. O jarro não tem o poder de impedir-nos de modificá-lo, desde que estamos no comando. A sua forma presente nada tem a ver com o que podemos fazer com ela. Do mesmo modo, tampouco é fixo o nosso presente. O futuro está em nossas mãos. Você, leitor, pode remodelar e transformar sua vida no que quiser. A iniciativa é sua. Resolva em seu próprio benefício. Não continue prisioneiro de tradições que lhe disseram ser autênticas. Não aceite como verdade coisa alguma que não seja a sua verdade. Lembre-se de que todo o universo está a seu lado. Se, de início, desperta apenas uma fração de segundo em 24 horas, você consegue algo maravilhoso. Graças à iniciativa constante, a fração de segundo transformar-se-á em um segundo inteiro e, em seguida, numa hora, num dia e, finalmente, na independência eterna. Pontos especiais a lembrar. 1. A receptividade à verdade cósmica obra grandes milagres. 2. O crescimento cósmico ocorre quando não resistimos às situações incômodas. 3. A receptividade à supermente proporciona orientação, cura e consolo. 4. Seja autoconsciente em todos os instantes. 5. Não dê abrigo a influências negativas opostas às verdades cósmicas. 6. A consciência de estar em erro desperta a verdadeira força. 7. Quando você escolhe a verdade, ela escolhe-o também. 8. Venha como está, sem poder, sem sabedoria, em humildade construtiva. 9. A supermente é o caminho para o eterno contentamento. 10. Seja alegre, pois tudo corre bem no seu nível cósmico de consciência. Capítulo 04. Como abolir a dor e a mágoa ocultas. Olhe para dentro de si mesmo. Seja vigilante. Use o poder da atenção vigilante. Dando um exemplo, observe um programa de televisão em que vozes altas falam contra um fundo de música suave. Atentando apenas para a música, você a ouve claramente enquanto ignora as vozes. De idêntica maneira, ao olhar para dentro, nota-se uma constante tranquilidade a despeito do ruído exterior. Se, pela paciência, pela observação, posso obter um único raio novo de luz, se posso sentir-me elevado, não deverei observar para sempre. Henry David Thoreau. É justamente isso o que faremos juntos neste capítulo. Examinaremos profunda e seriamente o problema da tristeza, procurando os raios liberadores de luz dentro de nós mesmos. Da mesma maneira que devemos prestar atenção à dor física se queremos restaurar a saúde do corpo, a dor mental deve ser usada como guia para a plenitude espiritual. Por sorte, a mágoa força-nos a examinar o que habitualmente preferimos ignorar. Ao persistir a dor temos oportunidade de reexaminarmos-nos e encontrar a verdadeira cura. Eu lhe asseguro que, qualquer que seja a dor, a liberação é possível. Não obstante, é preciso que você compreenda os pontos essenciais, que serão discutidos nas páginas seguintes. Você pode despertar para a vida radiosa como aconteceu com Buda. A observação e a meditação sobre o sofrimento humano finalmente levarão-no a resolver o mistério da própria dor. A própria palavra Buda significa o despertado. Exploremos, portanto, como acontece este milagre. Quando estamos perturbados, podemos escolher o consolo superficial ou a compreensão psíquica. Se escolhemos o primeiro, tal como a associação com aqueles com quem simpatizamos, não podemos alcançar a compreensão. A exigência de consolo bloqueia a intuição psíquica. Mas se escolhemos a compreensão,
que nos força a permanecer isolados, sem consolo, ela irrompe e nos envolve. Todas as vezes em que escolhemos a compreensão de preferência ao consolo, caminhamos uma grande distância, afastando-nos dos problemas causados pela incompreensão. Se você tem motivo para pensar que tudo está bem, por exemplo, apenas porque goza de boa situação financeira ou tem família e amigos, digo-lhe que esta não é a segurança autêntica. A dependência nestes casos engendra o medo, pois você lhes sente a impermanência. Você saberá que tudo está bem apenas quando não tiver absolutamente motivo algum para essa certeza, quando carecer de todo e qualquer apoio psicológico. Esta é uma das aparentes contradições da vida eterna que você precisa compreender. Somente quando nos falta o apoio estamos apoiados. Além disso, somente nesse estado livre podemos desfrutar plenamente de nossas finanças e de nossa família, pois não tememos perdê-las. O milagre ocorre quando a pessoa tem a coragem e a honestidade de reconhecer que não sabe o que fazer consigo mesma. Não se trata de uma descoberta complicada. Na verdade, é muito simples. Calma e claramente, você se dá conta de que não sabe, e nunca realmente soube, como dirigir sua vida interior. De boa mente, renuncia ao orgulho e vaidades que insistiam em que tudo corria bem, quando, na realidade, não era assim. Você não pode mais lutar, está cansado e quebrado demais. Amedrontado e tremendo, você despe a armadura humana e prepara-se para ser executado. Mas, em vez disso, ocorre o milagre. Tendo aberto o caminho para uma força mais alta, ela surge para ajudá-lo em tudo. Você não tenta mais viver, permite apenas que a vida seja vivida por si mesma. As ideias se transformam em algo novo e diferente. Os pensamentos, sentimentos, situação financeira, casamento, lar, amizades são magicamente transformados. Com grande alívio, você compreende que a altaneira força que temeu outrora é a única salvação. Sente-se feliz e sabe que coisa alguma poderá afastá-la de si. Ganhe força com os seguintes argumentos, o que nos impede de fazer o que precisamos para abolir a dor. R. A incapacidade de compreendermos o ponto importante. Qual? O simples fato de que a dor assalta o homem e que ele não sabe o que fazer. Não sabendo o que é certo, age erroneamente. P. Pode explicar-me alguns dos métodos errôneos. R. Você o escolhe quando se recusa a perceber como um fato o sofrimento, tenta ignorá-lo, em vez de enfrentá-lo. Recorre à hostilidade numa tentativa de aliviar a pressão e recusa fazer o que precisa a respeito do sofrimento. Finge que tudo está bem quando tudo está mal. Os segredos saprimos dos poderes cósmicos. Há um segredo supremo que poucas pessoas conhecem, há um poder além do poder da mente humana. É a força sempre presente da realidade, da verdade. Ao nos tomarmos conscientes deste poder, ele passa a ser nosso. A percepção acende o rastilho que provoca uma explosão na consciência. Não complique a vida pensando muito nisso. É o pensamento condicionado, e não as realidades da vida, que magoa o coração. O pensamento, o raciocínio, a rearrumação habitual coisa alguma fazem por você, e nunca fizeram, para o seu contentamento íntimo. O pensamento habitual é útil apenas no nível diário das coisas, tal como planejar as férias ou raciocinar sobre a preparação de um jantar bem equilibrado. Não pode ter êxito, porém, o pensamento condicionado sobre assuntos psicológicos como a felicidade e a finalidade na vida. O poder mental limita-se às atividades terrenas, como a ave que não pode voar. Temos, realmente, medo de deixar de pensar sem propósito. Temos receio de deixar de fazer o errôneo, porque, erradamente, supomos que é a única coisa a fazer e que, sem essa frenética caçada mental, as coisas desmoronarão.
A verdade, porém, é o oposto. No momento em que se interrompe o pensamento, inicia-se a percepção espiritual e somos unificados. As tentativas de usar a mente presa à terra para subir aos céus espirituais é a causa do desastre. Tente não pensar na felicidade e na finalidade da vida. Interrompa os planejamentos e os cálculos. É possível ser feliz e objetivo na vida, mas não com uma mente hipnotizada. O filósofo inglês John Stuart Mill acreditava que somente a mente desperta podia experimentar a verdadeira satisfação. Não receie carecer de respostas. Não tema sentir-se vazio e incerto. Estas situações constituem, no início, desafios, mas são etapas perfeitamente naturais a atravessar, tal como emergir de um túnel escuro para a luz. Permaneça no túnel. Não exija consolo ou segurança de alguém ou de alguma coisa. Abandone-se ao túnel que parece tão horrendo, apenas para ver o que acontece. Acontecerá o milagre que busca. Não pode ser descrito com palavras e precisa ser experimentado pessoalmente. Esta é a experiência que você quer e pode ter, a reunião com o seu verdadeiro eu cósmico. Pense nos pontos seguintes, explicados neste diálogo. Parece haver uma conspiração de silêncio a respeito do ódio. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas, apesar de tudo, parece que ele anda de mãos dadas com o sofrimento pessoal. Por que há tanto ódio nas pessoas? O ódio é uma tentativa, desesperada, de defender um falso sentido de identidade. Se um homem deixa uma mulher, ela passa a odiá-lo porque posto a nu o seu próprio vazio pessoal. Sendo paixão tão violenta, o ódio proporciona um falso sentido de vida e de força. O ódio é horrivelmente autodestrutivo. À medida que o falso se desalava com a intuição, o ódio desaparece. O Senhor disse que a mágoa íntima é ocasionada por não vivermos na liberdade do momento presente. Eu não o compreendo. É como se você arrastasse cansadamente pesada rocha presa a uma longa corrente. A pedra não fazia parte da jornada para o local onde você está agora. Parece fazer apenas em virtude da existência da corrente da memória, a qual você se apega inutilmente. Solte a corrente e experimentará a liberdade onde você se encontra agora, isto é, no momento presente. Você, às vezes, vislumbra esta liberdade quando está semi-acordado pela manhã, antes que a corrente da memória se prenda novamente. Solucionando o mistério do sofrimento. O sofrimento, qualquer que seja seu tipo, significa uma única coisa: não estamos em sintonia com a harmonia cósmica. À medida que aprendemos a nos harmonizar, o sofrimento cessa. A criancinha que insiste em correr para a rua será castigada. É incapaz de compreender outra linguagem. Os pais a castigam não para, deliberadamente, magoá-la, mas porque a amam. À medida que a criança cresce e compreende, cessa a necessidade do castigo doloroso. Isto se assemelha à situação humana. O sofrimento tenta alertar-nos para o perigo de correr para as ruas da irrealidade. O homenzinho teimoso, porém, pensando sempre saber o que melhor lhe convém, recusa-se a aceitar a lição e é magoado dia após dia, ano após ano. Estudando seus castigos psíquicos, ele poderia crescer a um ponto em que a punição seria desnecessária. A origem das lágrimas é a mente que recusa a abandonar as ideias egoístas sobre si mesma. Para libertar-nos da dor precisamos levá-la até o fim. Não devemos resistir-lhe nem odiá-la. Nem precisamos ser infelizes por sentirmos-nos infelizes. Adotado este ponto de vista, o sofrimento se transforma numa grande revelação. Permite-nos identificar os falsos suportes onde nos apoiamos. Lançando-os para o lado, a verdade surge e nos dá apoio total. Tudo depende de usarmos ou não sabiamente nossas mágoas.
O primeiro ato sábio consiste em tomarmos-nos conscientemente perceptivos de quanto somos infelizes. Na maioria das pessoas o sofrimento é 99% inconsciente. Não percebem o fogo subterrâneo e atentam apenas para as ocasionais explosões vulcânicas. Vejamos, por exemplo, a questão do temperamento irritadiço. O homem sofre todas as vezes em que se irrita. Mas considerará ele a irritação como uma dor? Não? É bem possível mesmo que se orgulhe dela, julgando o mau humor um sinal de força. Eu lhe mostrarei como fazer um rompimento definitivo. Pense em algo que o perturba. Tal como uma pessoa irritante, uma dor de cabeça. A angústia sobre a incapacidade de solucionar um problema. Qualquer coisa. Torne-se plenamente consciente do problema. Isole a aflição de tudo mais e observe com curiosidade científica. Veja como ele o angustia, como o faz sentir coisas que não quer sentir. Tome-se ciente do que ele lhe faz. Especialmente de como lhe rouba a tranquilidade. Agora, rebele-se contra a própria angústia. Não se rebele contra a causa aparente dela. Tal como outra pessoa. Rebele-se contra a própria angústia que o consome. Isto é extremamente importante. Não hesite em declarar: estou doente e cansado dessa escravidão. Fui tão longe quanto quero. Não a tolerarei mais. Não preciso suportar isto, e não suportarei. Isto é o fim. Desenvolva uma emoção a respeito do caso, se quiser, mas faça isto querendo-o, e será o início do fim. Não se pode escapar do sofrimento, mas é possível dissolvê-lo. E isto nos leva a explorar agora o grande erro que impede a dissolução da dor. Como abolir a dor? A humanidade sofredora é como um grupo de pessoas que vive ao longo de um rio impetuoso que ameaça inundar as margens. Diz um homem: escaparei ficando em casa e ocupando-me com a minha coleção de células. Pensa outro: escaparei envolvendo-me num caso amoroso. O terceiro acredita: o rio não me atingirá se eu fizer o bem a outrem. Nenhum deles compreende o ponto importante. O mesmo acontece com a humanidade. A inundação está no íntimo. Este é o único local a merecer nossa atenção e esforços. Tudo mais não passa de um perigoso desvio, tal como olhar numa direção e dirigir-se para outra. Que devemos fazer quando sofremos uma perda, de uma esposa, amigo, popularidade, conforto, felicidade, qualquer coisa? O primeiro impulso consiste em escapar da dor procurando um substituto do que se perdeu. Sentimos falta do prazer e do senso de segurança que a coisa perdida nos dava. Tendo perdido o familiar, procuramos algo que, esperamos, tome-se igualmente familiar e confortante. Tudo isto está errado. Cedo ou tarde, o deixará em desespero ainda mais profundo. A própria busca é, em si, apavorante. Com um pouco de tranquila autoobservação podemos identificar a crescente ansiedade provocada pela tentativa de escapar dela mesma. O que devemos fazer é, na realidade, muito simples, embora, de início, pareça difícil porque contraria as nossas reações habituais à perda. Devemos enfrentar a nova e desconhecida situação com um senso de admiração. Ou pensar: que coisa estranha! Aqui estou eu, perplexo e preocupado. Este é o estado em que estou, perplexo, preocupado e vazio. Nenhuma esperança, nenhuma expectativa, nenhum consolo. Bem, que experiência nova e interessante! Permanecerei neste estado, não fugirei, e lhe escutarei a história. Neste estado de pura admiração, tomamos possível o milagre da transformação. As condições exteriores poderão mudar ou não, mas isso carece de importância. O milagre não ocorre no mundo externo, mas no interno.
Você, leitor, é o milagre. Então, nunca mais haverá algo parecido com uma perda. Haverá apenas mudança, que é realidade, que é felicidade. Há um tipo especial de sofrimento experimentado pelo homem ou pela mulher que profundamente desejam, de um golpe, sair do feitiço do sono psíquico. Trata-se da negra noite da alma, frequentemente mencionada na literatura esotérica. É experimentado por pessoas muito iluminadas, incluindo místicos como William Blake e Mestre Eckhart. Começa quando nos apercebemos inicialmente de nosso fingimento e de nosso vazio. Tendo, conscientemente, enfrentado a nossa própria falsidade, trememos. Sentimos-nos nus, sozinhos, à beira do desastre. Esta é a etapa crítica que precisamos e podemos ultrapassar. E o fazemos simplesmente permanecendo com o nosso vazio, e não fugindo amedrontados para os nossos frágeis abrigos das autoridades externas, das palavras suaves ou dos lugares congestionados. É em nosso vazio e somente nele que podemos aprender algo de novo. Mas, em primeiro lugar, devemos tornar-nos conscientes, sim, dolorosamente conscientes do vazio. O fingimento de plenitude impede o progresso. Mas, ao permanecer em nosso vazio interior, inquisitivo, a despeito de nossos tremores, ele se enche por si mesmo de uma nova intuição e de paz. E com isso termina o sofrimento. Como pôr um ponto final nos pesadelos da vida? Talvez a discussão seguinte de perguntas e respostas os ajude a compreender e a resolver problemas com que lutam atualmente. O Senhor diz que devemos tentar isolar e analisar determinado sofrimento para podermos inteligentemente ocasionar-lhe o desaparecimento. Muito bem. Fico frustrado quando não consigo o que quero. O que devo fazer? Para começar, vejamos como surge essa ânsia. Você vê um objeto externo, talvez um novo carro, uma casa, ou talvez alguém do sexo oposto. Isto cria a ânsia da posse. Se não o consegue, surge o sofrimento. Além disso, você desenha na imaginação o que seria possuir o objeto ou pessoa, mas, desde que não os possui, fica dilacerado entre a imaginação e a realidade. Notou isso? Sim. O Senhor diz que o problema reside no próprio anseio, não na obtenção ou não obtenção do objeto externo. Muito justo. Mas agora preciso saber como libertar-me de desejos ardentes. Procure entender que eles surgem de um falso senso do eu. O eu imaginário é uma massa de uivantes anseios. O anseio constitui uma vã tentativa do falso eu para afirmar-se e fazer o indivíduo pensar que ele realmente existe. Não existe. É apenas uma ilusão, que deve compreender. Nenhum objeto ou pessoa na Terra pode afirmar um falso senso do eu porque ele não existe para ser afirmado. Enquanto pensarmos que há, correremos atrás de uma ilusão, sempre mais distante, com todo o cansaço e desespero que isso provoca. Fiquei em dúvida quando o Senhor frisou a necessidade de observação do falso eu. Agora percebo a conexão com os anseios e isto é horrível. O anseio é um astucioso ladrão de força vital. Engana-nos, levando-nos a pensar que é necessário à nossa existência, enquanto, ininterruptamente, nos rouba da existência autêntica. Mas o que acontece se o homem obtém aquilo por que anseia? Isto não o toma feliz. Vejamos. Suponhamos que consegue uma nova casa ou uma nova esposa. A ânsia é suspensa pela novidade e pela excitação, como acontece ao esquecermos uma dor de cabeça ao assistirmos a um programa interessante de televisão. Mas, logo depois, a novidade desaparece. Os velhos anseios reaparecem, forçando-o a, freneticamente, buscar novo alívio, talvez em um novo objeto. O homem entra num círculo vicioso no qual é impossível a felicidade.
Por favor, não pense que estou tentando eliminar a alegria da vida. Está alegre agora. Estou tentando falar-lhe de um novo meio que cria um contentamento duradouro. O arrasador problema dos anseios pode ser sumariado da seguinte maneira: vivendo na base de um eu fictício, caímos na armadilha de seus apetites fictícios. Tentar alimentar os anseios assemelha-se a matar a fome de um cavalo imaginário. A tentativa é ridícula. Mas, à medida que destruímos o falso eu, desaparecem seus uivantes apetites, da mesma forma que desaparecem os terrors do pesadelo ao despertarmos. Henry David Thoreau confirma essa opinião nas seguintes palavras: no momento em que, no meio de um medonho e horripilante sonho, chegamos ao momento de maior horror, ele nos desperta, banindo todas as feias formas nascidas da noite. E a vida é apenas um sonho. Quando o momento de maior horror nos compele a acordar, idêntica coisa acontece. O teste de seu progresso cósmico. O teste do progresso consiste em verificar não quantos conhecimentos intelectuais se acumularam, mas quantas ilusões mentais se descartarão. Existem aqueles que muito conhecem, mas, ainda assim, carecem de sabedoria. Demócrito. É doloroso viver de imagens ilusórias sobre o que somos, em vez da realidade. O homem que se imagina um gênio financeiro ficará perturbado com tudo aquilo que contrariar essa imagem, tal como um clima frouxo de negócios. Não é realmente a recessão comercial que o aborrece, mas o conflito entre sua pretensiosa autoimagem e o fato da conjuntura. Ele poderia viver feliz, sem ser afetado pelas condições exteriores, se fosse um homem de negócios simples, sem pretensões, autonificado. Se você quer realmente que as coisas sejam diferentes, as ideias que ora discutimos lhe apontam o caminho. As autoimagens ilusórias são muito astutas e o falso eu recusa-se a vê-las. O eu antinatural jamais admite que o homem desperte, pois quer conservá-lo como seu preocupado escravo. Se queremos escapar da escravidão dos quadros imaginários, precisamos, em primeiro lugar, compreender que eles estão em nós. A autoobservação honesta enfraquece-lhes o domínio. À medida que nos tomamos conscientes, eles começam a desaparecer. É uma bela música o clé das correntes que se desprendem. O progresso é certo desde o momento que deixamos de defender o falso eu com todos seus falsos valores. A dor de perder o ego pode ser exemplificado com a história de um guerreiro a quem amigos mentirosos disseram que existia um grande tesouro oculto numa caverna. Não existia tal tesouro, mas, por finalidades egoístas, os amigos desejaram atraí-lo para outro local. Levado pela promessa de rica recompensa, o guerreiro abandonou o lar para montar guarda ao tesouro. Dia e noite atacava os que se aproximavam, mesmo aqueles que lhe queriam o bem. A crença em uma ilusão tornou-o desconfiado e hostil. Mas, à medida que as semanas se arrastavam, ele se cansou da tensão e perguntou-se por que a prometida recompensa não chegava. Entrou na caverna para investigar e descobriu o logro. A percepção da falsa posição libertou-o. Abandonou o local e retomou as atividades de que realmente gostava. O mesmo acontece ao homem suficientemente corajoso para abandonar os valores imaginários do ego. Vagueia por toda parte, preso a coisa alguma, por nada ansiando, desfrutando de tudo. Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos são apenas uma corrente que flui pela mente. Não precisamos lutar para controlá-los. O de que precisamos é transformarmos-nos em observadores passivos do que quer que passe pelo teatro da mente. Se estivéssemos sentados num teatro, observaríamos um ator depois de outro cruzar o palco. Se um deles desempenhasse o papel de um cruel monstro, não ficaríamos realmente amedrontados.
Se outro anunciasse em voz cavernosa que tudo estava perdido, entenderíamos que tudo aquilo é um ato que não pode prejudicar-nos em coisa alguma. Não se identifique com os seus perturbados pensamentos. Não diga tenho medo, ou estou triste. Em vez disso, diga, uma cena está desfilando pela minha mente, mas não faz parte do meu verdadeiro eu. No momento em que diz isso, você declara a verdade cósmica. É a verdade, mesmo que, no momento, não a considere como tal. Perceba isso claramente e o sentimento autêntico surgirá. Como faz? Progresso o Peregrino. O Pilgrim's Progress, de John Bunyan, é uma história divertida e, ao mesmo tempo, um clássico da intuição espiritual e psicológica. Conta-nos as aventuras de Christian, que tudo abandona para fazer uma perigosa jornada até a cidade celestial. Conhece estranhas pessoas cujos nomes se ajustam aos seus caracteres, tais como superstição, o hipócrita falador, e o apavorante desespero gigantesco. Choca-se com a colina das dificuldades e penetra no vale da humilhação e no município da vaidade. O bravo peregrino, contudo, faz progresso. A pouco e pouco deixa para trás os obstáculos. A despeito dos receios e fraquessos, continua até chegar à cidade celestial. Nesta alegoria, as dificuldades e perigos representam estados psicológicos do próprio Christian. Bunyan quer mostrar que os peregrinos cósmicos devem pôr-se ousadamente em marcha, vencer o negativismo e avançar na direção da luz interior. Como ajuda em nossa busca da supermente, examinemos duas das aventuras de Christian. Christian e o companheiro, esperançoso, param desanimados à beira de um rio. A jornada havia sido difícil. Anseiam por um caminho mais suave. Olhando em volta, avistam uma trilha paralela a um prado. Gostando de sua aparência, Christian tenta convencer Esperançoso a acompanhá-lo pelo caminho. Esperançoso, preocupado, pergunta-se se a trilha não os fará perder o caminho. Christian, porém, confiante, prognostica que tudo correrá bem. Fácil a princípio, a trilha torna-se cada vez mais íngreme, porque errada. Perdendo o caminho numa tempestade, andam aos tropeços até encontrarem abrigo, onde adormecem. Na manhã seguinte, mais aflição. São capturados pelo desespero gigantesco e aprisionados no castelo da dúvida. Neste local, para pensar. Christian admite a tolice de ter deixado a verdadeira trilha pelo que parecia um caminho fácil. Mas, naquele momento, resolve consertar as coisas fugindo da própria loucura. Encontrando no bolso uma chave chamada promessa, abre a porta do cárcere. Uma vez mais, ele e Esperançoso põem-se a caminho da cidade celestial. Temos aí a história de sucesso de todas as peregrinações espirituais. As cincadas nos levam a cárceres psicológicos, mas, com a chave interna, fugimos para continuar o progresso do peregrino. A segunda aventura ocorre nas Montanhas Deleitosas. Christian e Esperançoso conhecem 4 sábios pastores cujos nomes são conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade. Perguntam eles aos peregrinos como conseguiram chegar até ali, quando outros fracassaram. Dadas respostas satisfatórias, os visitantes foram convidados a permanecer e descansar. Na manhã seguinte, os peregrinos foram elevados até o alto de uma colina, chamada de Claro. Usando um telescópio especial, tiveram um vislumbre das maravilhas à frente. Encorajados e fortalecidos, despediram-se dos obsequiosos pastores e continuaram a jornada. De idêntica maneira, os peregrinos perseverantes descansarão, vislumbrarão as maravilhas e, alegremente, continuarão a marcha. A origem das nobres ideias cósmicas. Prestem atenção agora a uma de minhas penetrantes conversações com uma pessoa em busca de orientação cósmica,
P porque me meto numa encrenca depois de outra. Por favor, fale sem medir as palavras. R o motivo de não haver um fim a seus problemas é que você não enfrenta com calma e intuição os seus sofrimentos. Em vez disso, procura ignorá-los e tenta fugir deles. P de que maneira? R observe-se na próxima ocasião em que se encontrarem dificuldades. Examine suas reações internas. Você censura os outros, fica ressentido, ou mergulha na tristeza. São reações errôneas que apenas perpetuam o problema. P. E qual é a reação correta? R. Simplesmente torne-se consciente dessas reações. Não tente abafá-las. Seja mero observador. P. Mas como pode a mera percepção de minhas reações mudar alguma coisa? R. Isto você terá que descobrir por si mesmo. Eu poderia dizer-lhe, mas a experiência pessoal ser-lhe-á muito mais útil. Possuo uma pedra que parece muito comum à observação casual, mas que para mim é excepcional. Tem um valor especial acima das pedras comuns do meu jardim em virtude de sua origem. Eu a apanhei enquanto me encontrava no exército, no Pacífico, na ilha de Guam. Você, igualmente, terá uma consideração especial por certas ideias quando lhes perceber a origem, de um lugar muito especial em você, de sua supermente. Elas se situam a quilômetros acima de ideias nascidas na ruidosamente rotineira que apenas substitui uma confusão por outra. Tais ideias, brotando do eu secreto, são sublimes, nobres, honestas, benéficas. Possuem um significado que o mudarão internamente. Vejamos agora uma ideia esotérica de valor prático: as pessoas desperdiçam a vida tentando que se façam coisas para elas, sem esforço sério de sua parte. Só há uma maneira de consegui-lo, e é apenas com o esforço pessoal do tipo certo. É como empinar um papagaio. Se você agir corretamente, segurando-o e orientando-o para o vento, o papagaio voa naturalmente. Ora, a vida em si é o nosso ponto de apoio, o que implica a necessidade de encontrar a vida autêntica da supermente, e não a viver de imitações. O Tao Te Ching, o livro sábio do Oriente, comenta esse fato. Diz que quando o homem permanece no caminho, suas satisfações são inesgotáveis. Suponhamos que uma criança queira empinar um papagaio, mas coisa alguma sabe sobre os ventos. Põe o papagaio no chão e tenta empiná-lo soprando-o fortemente. A frustração pode tomá-la receptiva aos conselhos de uma criança mais velha. Em seguida, substituindo o esforço errôneo pelo certo, o papagaio sobe naturalmente. O poder cósmico estará sempre com você. Mas, o que dizer da aflição causada pela insensatez de alguém que nos é muito chegado? Em todos os casos em que uma pessoa age insensatamente, é inútil perguntar-lhe por que assim fez. Ela não sabe. Se soubesse, não teria agido assim. Ela está adormecida. Não percebe a escravidão a anseios compulsivos e obsessões destrutivas. Enquanto dormita na inconsciência, mecanicamente repete os atos insensatos, embora com novas variantes. Coisa alguma pode impedi-la de fazê-lo, salvo por esforço próprio para quebrar o feitiço. Assim, de uma vez por todas, precisamos deixar de esperar boa conduta daqueles cujas trevas psíquicas tomam tal coisa impossível. Não espere que pessoa alguma comporte-se melhor do que pode. Não pense que com um pequeno esforço ela poderá melhorar. Não pode. É compelida a expressar a natureza de sua atual estrutura psíquica. Se trabalhasse com a supermente para elevar a intuição, o comportamento mudaria. Mas, no momento, terá de agir como age, da mesma maneira que uma criança de 5 anos expressa sua idade imatura. Um lembrete: os ensinamentos da supermente resumem-se no seguinte: com absoluta clareza, queremos perceber a diferença entre o nosso presente eu e aquilo que costumávamos ser.
Não permita que erros do mundo externo se transformem em acidentes em seu mundo interno. Construa um muro psíquico entre eles. Isto significa o seguinte: suponhamos que você cometa um erro ao guiar o carro, quase resultando numa colisão. Não caia em pânico, não fique furioso, perturbado, ou nervoso. Analise claramente o que aconteceu. Talvez a sua percepção do tráfego tivesse sido toldada por devaneios. A sua recusa em permitir que um erro externo o tome internamente negativo conserva o autocomando e o toma melhor motorista. Conheça, a seguir, algumas joias de compreensão cósmica envolvidas numa curta conversação que mantive após uma de minhas palestras, nos seus contatos com as pessoas, o que é que considera a mais alta barreira ao encontro do novo. Uma das grandes tarefas consiste em levar o homem a perceber que ele não sabe o que imagina que sabe. É por isso mesmo essencial que ele observe suas auto-ilusões e vaidades. Pode encontrar o novo ao sacrificar sempre os pseudo-prazeres da vaidade ao prazer autêntico de ser uma pessoa real. Porque sou tão inconstante nos meus esforços de autodescoberta? Pelo menos por uma coisa. Porque você simplesmente procura alívio da dor, e não a cura total. A dor o leva ao médico, mas, quando passa, você displicentemente esquece que ela pode voltar. A constância nos esforços surge quando você se cansa da dor. No dia em que descobrir que simultaneamente, a dor e o médico, pode ficar em casa e curar-se. Você quer realmente compreender tudo isto e retificar seus tortuosos caminhos. Você pode, não tenha dúvida a esse respeito. Da mesma forma que o poder de todo o oceano se esconde por trás de uma única onda, toda a força cósmica do universo apoia-o na intenção de vencer. Para por um ponto final na dor e na mágoa, uma libertação de todo o sofrimento é possível com a supermente. 2. Rejeite o consolo superficial e troque-o pela intuição psíquica e obterá a verdadeira serenidade. 3. Não tema a falta de respostas mundanas quando pode recorrer à supermente. 4. Nunca resista ao sofrimento nem se irrite com ele. 5. O emprego sábio do sofrimento leva-o ao fim. 6. Todos podemos despertar do pesadelo do sofrimento. 7. Seja um observador alerta da abertura das trilhas cósmicas em sua mente. 8. O pensamento da supermente domina o pensamento negativo e lhe assegura proteção contra os fracassos. 9. Você pode ser seu próprio médico graças à supermente. 10. O poder do universo cósmico apoia-lhe a intenção de vencer. Capítulo 05. Como obter riquezas abundantes da mudança cósmica do eu. Posso ler a mente de numerosas pessoas que tomam contato com as ideias esotéricas pela primeira vez. Dizem, mas eu mal conheço o significado de expressões como autopercepção e autoobservação. Praticamente, nunca ouvi coisa alguma a respeito dos mestres e sistemas que o Senhor menciona, tais como o Epicteto e o sufismo. Tudo isso parece tão obscuro e difícil. A fim de tomar a trilha da supermente, pessoa alguma necessita de conhecimento prévio de princípios esotéricos. Precisamos apenas começar com o desejo sincero de modificar-nos. Não fique desanimado se as novas ideias lhe parecem difíceis. Não se deixe perturbar por aparentes contradições entre elas. Especialmente, não suponha que tudo o que pode compreender é tudo que há. Há muito mais. Vale a pena recordar aqui a famosa alegoria dos prisioneiros na caverna, contada por Peatão. Um prisioneiro ousa sair para a luz do sol. Naturalmente, fica ofuscado com a claridade. Isto se assemelha à confusão e à incerteza de todo aquele que resolve escapar do cativeiro inconsciente. A luz da liberdade é tão totalmente nova e diferente que não pode ser reconhecida pela mente habitual. O fugitivo fica, de início, amedrontado e perplexo com a mudança.
Aos poucos, porém, seus olhos psíquicos acostumam-se à luz. Percebe que isto é a realidade. Antes, supunha que as trevas eram o estado normal. Agora, porém, descobre a verdade. Não tente imaginar o que é o estado de percepção despertado. A mente imaginativa, que consegue apenas passar velhos filmes mentais, não pode apresentar o novo. Pode apenas perceber os resultados da não percepção e partir daí. A evidência das trevas psíquicas é tão esmagadoramente abundante que não a notamos. Mas podemos encontrá-la com grande facilidade. O que o preocupa neste exato momento? O que quer que seja, você pode despertar desse estado com a ajuda da inteligência cósmica e da supermente. Como tornar-se um novo você? Se um violinista quer tornar-se pianista, ele precisa mudar os hábitos de execução. Se um morador de Londres quer residir em Nova York, precisa mudar seus hábitos de moradia. E aqui temos uma pista para o sucesso psíquico. Isto porque, para que seja atendido o desejo espiritual, os caminhos internos devem ser mudados. Não podemos atendê-lo pensando, falando, ou lendo a respeito da mudança. Não podemos atendê-lo por progresso social ou ajudando as obras da paróquia. A automudança significa apenas uma coisa: automudança. A mudança benéfica não pode ocorrer por intermédio de raciocínio ou análise intelectual. Não pode porque todo pensamento é condicionado. Repete apenas o que lhe foi ensinado, baseado em auto-interesse distorcido. Disse, a propósito, Emerson, em toda parte encontraremos homens falando na base da memória e nunca na base da compreensão. Isto constitui uma grande verdade cósmica. No mundo externo, por exemplo, o político declara convincentemente que devemos mudar a política exterior a fim de que seja conseguida a paz internacional, enquanto o outro insiste em sua manutenção. Ambos são insensatos porquanto nenhuma ação externa pode mudar as inclinações belicosas da natureza humana não regenerado. As pessoas sempre se esquecem de pensar na perversidade oculta dos seres humanos, inclusive delas mesmas. Coisa alguma de bom pode acontecer em escala universal a menos que cada indivíduo se transforme de uma máquina repetidora em um ser verdadeiramente espiritual. Se você perguntar, de que modo posso mudar, encontrará a resposta em todos e quaisquer ensinamentos realmente autênticos. O fraseado será diferente, mas o significado será o mesmo, como verá se pensar seriamente nas seguintes estruturas de pensamento encontradas na religião e na filosofia. Hinduísmo, descubra o seu verdadeiro eu. Taoísmo, flua com os fatos. George Gurdjieff, desperte. Novo Testamento cristão, renasça. Zen, que a mente silencie. William James, seja autenticamente prático. Krishnamurti, seja vivamente consciente de si mesmo. Budismo, abandone o egoísmo. Soren Kierkegaard, seja um verdadeiro individualista. Misticismo, veja as coisas como elas realmente são. Duas importantes perguntas que você deve fazer a si mesmo da mesma maneira que a macieira tira da terra e doar o que necessita para fabricar a seiva, podemos usar as experiências diárias e com elas renovar-nos mentalmente. O que quer que aconteça servirá como mestre perfeito para ensinar-lhe a receber as coisas com equanimidade. É inegável que, colocando em primeiro lugar o reino dos céus, tudo mais nos é dado de acréscimo. Isto em absoluto é um sentimento religioso vago, constitui algo mais prático do que uma cadeira. Nós o colocamos em primeiro lugar ao atribuir-lhe um valor acima de tudo o mais e, principalmente, acima de nossas pretensões de sabedoria. A apreciação mais alta nasce gradualmente à medida que reconhecemos a vida espiritual como algo inteiramente diferente dos assuntos humanos.
O trabalho sincero de automelhoramento o ajudará a atribuir valor a algo realmente precioso, algo que perdura ao desaparecer a excitação dos sucessos mundanos. Podemos senti-lo inundando-nos a vida da mesma maneira que sentimos o calor do sol mesmo quando o astro-rei se esconde temporariamente atrás de uma nuvem. O vislumbre do novo instila forças para uma ascensão ainda mais alta. O conhecimento necessário surge sem demora. Enfrentamos com menos timidez o negativismo. As atitudes contraproducentes perdem força. Facilitamos a nossa vida, quando, anteriormente, escolhíamos sempre o caminho mais difícil. A vida se transforma na grande aventura que é seu estado natural. Seguidamente faça as duas mais importantes perguntas que alguém pode fazer a si mesmo: 1. Qual a minha situação atual? 2. De que modo posso modificá-la? Analisando a situação, procure ver-se como realmente é, e não de acordo com as suposições habituais. Talvez, mediante auto-observação sincera, você se descubra menos confiante em si mesmo do que admitia. A honestidade consigo mesmo emite raios de luz. Para mudar a situação observada, haja de acordo com os princípios da supermente. Como mudar seu destino? Sincronize sua ideia de destino com os seguintes pensamentos: às vezes, sinto um apavorante senso de inutilidade em relação a todas as coisas. Não é horrível. É absolutamente maravilhoso. É absolutamente necessário desenvolver, conscientemente, o senso de inutilidade. A maioria das pessoas não o faz e permanece nas trevas. Procure tomar-se mais consciente do sentimento, mas sem deixar que ele o amedronte. Que oportunidade! O Senhor poderia descrever o que é comumente chamado de destino, ou fado. Podemos mudar nosso fado, ou ele é determinado. Não há dúvida que pode mudar. Quer realmente fazê-lo? Esta é a única questão. Por favor, não se apresse a falar-me da sua ânsia de ser diferente. Há grandes resistências que você ainda não percebe. Quer mais o novo destino do que os velhos hábitos. Você terá o que escolher. Escolha em benefício próprio. Obteremos exatamente o que escolhemos, nem mais nem menos. Atraímos pessoas e acontecimentos de acordo com o nosso nível psicológico. Não podemos atrair coisa alguma mais alta do que este nível, porque não reconheceremos um valor mais alto do que ele. Uma mulher, por exemplo, tem casos repetidos com homens desaconselháveis. Enquanto continuar psicologicamente desorientada, não lhe cabe escolha salvo terminar com um homem que não lhe serve. Um homem de negócios comete cincadas após cincadas. E continuará a perpetrá-las até que lhes perceba a causa no próprio íntimo. Se queremos mais qualidade, o primeiro passo consiste em renunciar à qualidade inferior sem exigir saber qual a superior. Este é o conhecido princípio do vácuo da supermente. Não se pode encher o armário de frutas reais antes de serem removidas as de cera. O problema é que o homem exige segurança. Insiste num caminho tão claramente balizado que não possa cometer enganos. Mas o fato é que ninguém encontrou jamais o caminho de volta ao lar sem passar pelas humilhações dos erros. O psiquiatra suíço Carl Jung, um estudioso dos princípios esotéricos, observou que o desejo de segurança constitui o maior inimigo da autodescoberta. A segurança existe, mas não é absolutamente o que pensa a mente não regenerada. A verdadeira segurança é um estado de não segurança absoluta onde o ego-eu do homem foi de tal modo demolido que tomou inexistente a ânsia de segurança. O mestre taoísta Chuang-Tzu explica bem o caso: se um homem pode esvaziar-se de si mesmo, quem poderá prejudicá-lo? O valor diário das ideias cósmicas. Muito embora os mestres e sistemas discutidos nestas páginas abordem os problemas de diferentes maneiras,
são unânimes num ponto: a capacidade de todos os indivíduos de aprenderem num novo estilo de vida. Sim, é um processo de aprendizado, muito parecido como aprender o francês. Mas, sendo uma escolaridade extraordinária, certas lições especiais precisam ser absorvidas. Estudemos um dos inimigos mais ardilosos e destruidores encontrados na rota para a supermente. Refiro-me à falsa noção de que as ideias esotéricas existem para privar-nos da felicidade. Com que frequência observo uma expressão de suspeita na face de alguém na plateia quando menciono um fato esotérico? É quase como se ele protestasse em voz alta: o senhor está tentando tirar-me algo. Sim, isso é fato. Tento expungir falsas ideias que lhe arruinam a vida. Às vezes, o leitor suspeita de que há verdade em certa ideia, mas, ainda assim, é incapaz de fazê-la trabalhar em seu proveito. A situação lembra a circunstância de observarmos um nadador, sem sermos capazes de fazer o mesmo. Mas isto é motivo de encorajamento e não de desânimo. Observação e prática contínuas transformam a teoria em ação. Você, leitor, pode desconfiar, fazendo suas as palavras de Emerson: a dificuldade é que não construímos um mundo próprio e nos encaixamos em instituições já feitas. Este vislumbre de algo mais alto pode resultar na remodelação do mundo a seu gosto. O conhecimento dos princípios cósmicos talvez pareça não guardar relação alguma com os fatos diários das finanças, gente, compras, vida no lar, e assim por diante. Mas asseguro-lhes que tem todas as ligações possíveis com eles. Ligam-se de uma maneira atualmente vaga, mas que, gradualmente, esclarece e auxilia. Vejamos como ajudei uma pessoa a organizar a maneira cósmica de encarar o mundo. Tento compreender, mas numerosas ideias da supermente me escapam. Sinto que têm significação profunda, mas não sei como usá-las. Imagine-se em frente a um quadro pintado por um grande artista. O quadro está coberto por um véu, salvo num pequeno canto. Para compreender o quadro, é preciso afastar o véu. Ora, as ideias da supermente ajudam-no a remover o véu que oculta o quadro cósmico. Contente-se em aprender uma nova ideia de cada vez. Aos poucos, verá o que é a tela da vida. Mas não será suficiente encontrar um verdadeiro mestre e escutá-lo. A menos que possua uma migalha de intuição, você não reconhecerá um verdadeiro mestre ao encontrá-lo. De que modo pode reconhecer uma pérola a menos que já saiba com o que ela se parece? Após desenvolver-se até certo ponto, você reconhecerá um autêntico mestre que poderá acelerar-lhe o progresso. O que me diz de discutir as ideias da supermente com outras pessoas? Eis as minhas regras, baseadas em numerosos anos de experiência. Discuta a supermente apenas com aqueles que demonstrem sincero interesse. Discuta-a no espírito de exploração mútua, e não para provar ideias. Nunca discuta e confie que a supermente o esclarecerá. Escolha um único princípio e centralize a discussão em torno dele. Não se deixe extraviar. Por cada minuto passado em discussão com outrem, passe 1 hora discutindo consigo mesmo. O que se faz para tirar verdadeiro lucro de tudo? Uma velha lenda chinesa conta a história de um exército dirigido por 2 generais, Shun Yu e Lie. Acreditavam eles que poderiam derrotar o exército inimigo se dispusessem de um novo suprimento de flechas. Adotando um plano inteligente, encheram barcos de soldados de palha, incluindo alguns tamborileiros e corneteiros reais, e os enviaram contra o inimigo. Ouvindo o estrugir dos tambores e cometas, o inimigo pensou que estava sendo atacado e desfechou uma chuva de flechas contra os barcos. Shun Yu e Lie reuniram-nas mais tarde e usaram-nas. De idêntica maneira, podemos usar as flechas de nossos supostos inimigos em proveito próprio.
Quanto mais forte o ataque, mais flechas de força, conhecimentos e estabilidade reuniremos. Fazê-lo constitui um sinal iniludível de pensamento da supermente. Inicialmente, o lucro nas crises de angústia pode ser visto apenas aos poucos. Se o ataque é forte demais, como a perda de alguém importante para nós, resistimos e nada vemos. Mas podemos aproveitar como começo um pequeno incidente, talvez uma pequena decepção ou aborrecimento. Veremos que o sofrimento se situa entre o que pensamos que devia acontecer e o que realmente aconteceu. Se renunciamos à existência secreta de que isto ou aquilo aconteça, o hiato de sofrimento desaparece. Na verdade, não queríamos ganhar a eleição, conseguir a promoção, ou provocar os louvores, mas sim que nos dissessem o que somos. Não obstante, ao perder o interesse por nós mesmos, podemos vencer ou perder uma eleição, o que não fará a menor diferença. Há um aspecto fascinante na vida mística experimentado por quem sobe para terreno mais alto. Quando, aparentemente, perde, ele, na verdade, ganha. Vejamos um homem transbordante do senso de importância própria, um estado doloroso sempre a exigir forte defesa. A sua honestidade crescente o compele ao reconhecimento da vaidade, e ela desaparece, deixando uma tensão apenas temporária, pois a vaidade servia-lhe de apoio. Mas, naturalmente, ele obtém nova liberdade e estabilidade. Vejamos o sumário de uma longa conversação que mantive com um professor universitário, por que nos apegamos tão desesperadamente a pessoas e objetos. Percebo isso com grande clareza em mim mesmo. Sentindo a mudança e a impermanência em nós mesmos, apegamo-nos a pessoas, ideias e objetos numa tentativa de obter segurança. O esforço, porém, nutre apenas mais ansiedade. É como querer deter um rio com as mãos nuas. A mudança é um fluxo natural da natureza. Não a combata. Compreenda-a. E tudo será diferente. Admito que ganhar dinheiro constitui quase uma obsessão para mim. Se pudesse resistir-lhe, poderia melhorar de certa maneira minha vida interior. Não resista a coisa alguma. Se meramente reprimir o desejo de riquezas, jamais compreenderá. Siga em frente e ganhe todo o dinheiro que quiser, mas continue seu trabalho interior. Chegará o momento em que o dinheiro deixará de provocar conflitos. Por favor, explique o tédio. O tédio ocorre quando esgotamos as distrações, quando coisa alguma temos mais para nos fornecer um falso sentimento de vivacidade. O tédio e a ansiedade andam de mãos dadas. No exato momento em que o homem busca a excitação através de atividade escogitada, percebe-lhe também a inutilidade. O tédio é impossível quando se vive na base da supermente. Do ponto de vista cósmico, tudo é realmente verdadeiro. Vivemos todos na Terra baseados em 3 pontos de vista: 1. Tudo está certo. 2. Tudo está errado. 3. Tudo está realmente certo. A enorme maioria dos seres humanos diz a primeira frase, mas nela não acredita. Finge que tudo está certo porque simplesmente não sabe o que fazer. Pôs seus melhores trajos, mas não tem para onde ir. Alguns dão o passo crítico seguinte. Incapazes de se enganar por mais tempo, ousam abandonar o destino ao apavorante desconhecido, um local onde tudo parece perdido. Um ensinamento místico expressa isto da seguinte maneira: no exato momento em que a água penetra no navio danificado. Apesar de tudo, tais aventureiros, mesmo em barcos avariados, conseguiram chegar à praia. Em raros casos, um indivíduo corajoso dá o terceiro passo. Prestando atenção ao conselho do Novo Testamento de suportar até o fim, e tendo-se analisado honestamente, ele se encontra por inteiro. Não mais cindido no íntimo, tomasse uno com o universo, da mesma forma que uma única onda faz parte do oceano.
E expressa seu triunfo nas seguintes palavras: tudo está realmente certo. Mas pode surgir uma pergunta: mas como posso saber que estou realmente caminhando para a frente, e não em círculos? Você saberá porque sentirá que algo diferente ocorre. Não há erro possível. A situação assemelha-se a ver uma árvore indistinta que se torna mais clara à medida que nos aproximamos dela. Surgem às centenas os sinais. Um deles é a maior regularidade no trabalho. Pode-se permanecer em atividade por períodos mais longos. Gradualmente diminuímos estados de espírito de dúvida e depressão. Tendo usado a intuição para dissolver uma pequena crise de angústia, compreendemos que maiores realizações nos esperam. Da mesma maneira que o animal sedento fareja água a quilômetros, sentimos uma magnificência oculta. O entendimento psíquico desenvolve-se naturalmente. Compreendemos que a natureza inferior tenta sempre recuperar o terreno perdido, arrastar-nos para o chão. A compreensão, porém, revela-lhe o logro, e dizemos não. Notou alguma vez, por acaso, como o conhecimento se torna intuitivo? Lemos uma ideia meia dúzia de vezes num livro, mas somente na sétima leitura compreendemos. Quando nos tomamos uma nova pessoa, tudo se modifica. O que outrora parecia forte passa a ser visto como fraco, o que dera a impressão de inteligente é reconhecido como tolo, o vazio enche-se, o evitado torna-se entesourado, o sadio, doente, o inteligente, estúpido, a treva, a luz, monótono, o cordial, hostil, o duro, suave. Não deixe de agir sobre si mesmo quando as coisas correm bem. Vi pessoas deixarem o trabalho e voltarem correndo para casa ao serem magoadas por um companheiro. Se não trabalhar quando a vida é boa, faltar-lhe-á a necessária sabedoria ao endurecer-se ela. Aprenda a viver com as ideias de sua supermente. E se sentirá à vontade em qualquer situação. Mude o seu mundo interno. Pessoas perguntam: mas como conseguirei sair desta encrenca? O misticismo responde: se, para começar, você estivesse situado num nível mais alto de consciência, não estaria metido nela. Os verdadeiros mestres raramente dão conselhos sobre a conduta nos assuntos externos. São profundos demais para fazê-lo. Sabendo que as causas, e não os efeitos, devem ser alteradas, procuram transmitir esta ideia aos investigadores. É inútil aconselhar a uma pessoa confusa para mudar ou não de emprego, romper ou conservar uma relação humana. Tudo aquilo feito em sonambulismo psíquico resultará apenas em outro choque contra a parede. É realmente espantoso como batemos repetidamente durante anos e anos sem despertar do sono psíquico. O seu nível interno de consciência ou percepção determina as condições externas. Para mudar o mundo externo, mude o interno. Isto, contudo, não significa que todas as condições mudadas originam-se de um nível mais alto do ser. Mudanças ocorrem também acidentalmente, promovidas pelo desejo ou pelo desespero. Um homem solitário e uma mulher medrosa são levados pelo desespero a uma festa, onde se conhecem. Talvez se sintam mutuamente excitados, mas isso é tudo o que conseguirão, mesmo que casem. A solidão e o medo estão ainda presentes, apesar de ocultos pela distração mútua. No nível humano ouve-se um alto tiro quando duas pessoas se conhecem, mas o cartucho é de festim. No nível esotérico, a mudança interna ocorre em primeiro lugar e, em seguida, a externa. Coisa alguma é nos dada de acréscimo quando meramente trocamos de residência, de profissão, ou de cônjuge. Isto lembra o náufrago na ilha solitária que procura melhorar mudando o acampamento para o lado oposto. A paisagem pode diferir, mas ele continua náufrago. Todos sentimos isto, mas não conhecemos o suficiente da autêntica libertação da autotransformação.
O verdadeiro contentamento é um estado psicológico, nunca uma atividade externa. Se sentimos prazer íntimo, podemos empenhar-nos em tais atividades e apreciá-las. Sem o autocontentamento, por mais excitantes sejam nossos interesses mundanos, o sofrimento ainda os acompanha. Contarei agora um segredo especial a respeito das condições externas que tudo pode mudar. Na próxima ocasião em que se sentir perturbado porque não consegue dominar uma situação, pergunte-se, real, honesta e verdadeiramente, quer dominá-la? Estude os argumentos contidos no diálogo seguinte: por que sou tão irregular no esforço para modificar-me? Num minuto, as ideias esotéricas me interessam profundamente, no outro, deixam-me indiferente. Qual o motivo de toda essa volubilidade? Você tem um único desejo de trabalhar para modificar-se e 99 que não querem coisa alguma com isso. Alice ao desejo único para despertá-lo e faça o possível para encorajá-lo. Com o tempo serão 2 os desejos enérgicos e 98 os indolentes e, em seguida, 3 sinceros e 97 falsos, e assim por diante. Leio muito a respeito da construção da imagem positiva de ser forte e confiante. Que me diz da ideia de construir quadros mentais de forças? É a pior coisa que pode fazer. É apenas uma imagem, nada mais, e coisa alguma conseguirá, exceto enfraquecer-se mais. Um dos objetivos da supermente é destruir, e não construir ideias imaginárias a nosso respeito. Do vazio nasce o real. Essa realidade, sim, é força autêntica. Um plano simples para você praticar. Aconselhou Platão, que a educação precoce se transforme numa espécie de diversão. Escolha, portanto, uma das ideias deste livro e transforme-a num interessante jogo. Descubra o que pode fazer por si mesmo. Talvez o confunda a declaração esotérica de que todos os problemas humanos são ocasionados pela imersão num tipo peculiar de sono psíquico. Deixe que isto provoque em você o espírito de indagação. E deve. Pois, se estivermos metidos em problemas por causa do sono, poderemos libertar-nos ao despertar. Jogue a partida até o fim. Leia tudo o que puder sobre esse estranho estado de hipnotismo mental. Pense exaustivamente no assunto. Tente compreender-lhe todo o significado. Ligue-o às suas experiências diárias. Procure descobrir até onde pode ir. Um exemplo retirado do mundo externo mostra o que acontece no interno. Desde muito cedo, Luther Burbank perguntou-se se poderia criar um novo tipo de batatas. Começou plantando 23 sementes que retirou de uma de suas plantas. Isto constituía em si uma coisa estranha, pois as batatas são geralmente plantadas a partir de grelos, ou óleos, e raramente de sementes. Transformando-se as sementes em plantas e batatas, ignorou as inferiores e pacientemente cultivou as melhores. Vez após vez, pôs de lado as pequenas e ásperas em favor das grandes e macias. Por fim, criou a famosa batata que lhe leva o nome. Haja da mesma maneira. Verifique o que pode plantar com as sementes das ideias esotéricas. E como ficará feliz ao descobrir que insistiu consigo mesmo a despeito de tudo. Se as coisas se descontrolarem, procure algo que ainda não sabe a respeito da supermente e pesquise. Ao longo dos anos nunca encontrei prática mais simples e mais útil. Por mais que você faça, as situações pioram em vez de melhorar. Abandone a ideia de que pensar com a mente condicionada pode solucionar alguma coisa. Sofre crises de culpa e de inferioridade em virtude dos atos insensatos de ontem. Mestre Eckhart observou que, se o homem cometesse todos os pecados desde o tempo de Adão, mas se voltasse realmente para a luz, seria a mesma coisa como se nunca os tivesse cometido.
Estudou você e trabalhou durante anos e não observou melhoramento significativo em sua vida. Através da receptividade, o conhecimento intelectual deve ser transformado em experiência interna. Algumas ideias sobre a supermente são tão diferentes de suas convicções habituais que você hesita em experimentá-las. Conserve-as, pacientemente, permitindo que revelem o poder de que são dotadas, depois do que as considerará como suas amigas. Não compreende que é possível viver neste mundo e, apesar de tudo, evitar-lhe a desordem. J.P. de Calçade compara-o a uma grande montanha, com a base vergastada pela chuva e pelo granizo, enquanto que acima, no cume, o tempo é belo. Não consegue entender por que está tão perturbado e incerto. Ocorre isto porque existem princípios da supermente que desconhece ainda, mas que aguardam sua descoberta. Como se inicia a autotransformação? Eis aqui um caminho que conduz a uma mudança benéfica. Não pergunte, o que posso conseguir para ser feliz? Mude para, ao que posso renunciar a fim de deixar de ser infeliz. Precisamos abandonar as ideias errôneas, como pensar que o amanhã será diferente, mesmo que permaneçamos internamente os mesmos. É possível renunciar às atividades inúteis que se disfarçam como prazer e necessidade. Henry David Thoreau, lembre-se, fez a observação clássica de que a maioria dos homens leva vidas de silencioso desespero. Mas existem também muitos que levam vidas de ruidoso desespero porque se enredam em assuntos públicos que coisa alguma fazem por alguém. Não permita que os demais o usem para finalidades egoístas. Se o fazem, ocorre isso por consentimento seu. Talvez não o permita conscientemente, mas, porque não compreende, concorda em ser prejudicado. Há uma única maneira de escaparmos de ser vítimas, finalmente abandonadas pelos fracos. Você precisa compreender a natureza humana como ela realmente é e não como aparece na superfície. Suponhamos que um agricultor deseja que a chuva mude e refresque suas verduras. Apesar disso, entre os brotos coloca bordes de vários tamanhos que impedem a chuva de escorrer para seu destino natural, a terra. Não há receptividade e, por conseguinte, nenhuma mudança. Conforme visto no capítulo 3, a chave mágica da autotransformação é a receptividade mental a ideias mais altas. Os seres humanos vivem como escolhem, e não como querem. Há uma enorme diferença entre as duas orientações. Escolhemos, com base em crenças, hábitos e gostos adquiridos. Selecionamos este amigo ou aquele ponto de vista porque se harmonizam com ideias preconcebidas, habitualmente falsas, sobre a melhor maneira de lidarmos com as coisas. Apesar de, com muita frequência, nos provocarem dor, não as reconhecemos como as ardilosas traidoras que são. E continuamos a tropeçar em nosso sono. Ora, basicamente a pessoa quer algo muito diferente do que escolhe. Quer harmonia, renovação, paz. Mas prossegue no caminho supondo que as escolhas a libertarão, o que jamais fazem. Continua a sentir fome por mais que tente saciá-la com alimentos artificiais da escolha. Observe como foi abordada a situação seguinte: o Senhor pode fornecer-me um método que possa transformar-me. A autotransformação começa no momento em que pumos honestamente a verdade antes do desejo. Explique, por favor. Deseja popularidade social. Enfrente a verdade de que ela é vazia. Quer passar filmes mentais mostrando como alguém o tratou mal. Procure perceber a destrutividade desses filmes. Quer a segurança de uma doutrina religiosa ou filosófica. Compreenda que nenhum credo artificial poderá salvá-lo. Isto me fará diferente. Colocar a verdade universal antes do desejo pessoal põe em movimento uma grande força que o auxiliará. Entre no avião e ele o transportará às alturas sem esforço seu.
Sumário deste capítulo. 1. Devemos começar com um profundo desejo de autotransformação. 2. Permita que cada experiência lhe ensine o autoconhecimento e a percepção cósmica. 3. Faça da autotransformação a grande aventura de sua vida. 4. Elevando o nível psíquico de percepção atraímos novas riquezas. 5. A autêntica segurança nasce da rejeição do pensamento condicionado. 6. A vida com o auxílio da supermente toma impossível o tédio. 7. Tudo está perfeitamente certo na consciência cósmica. 8. Ao sentir os eflúvios da supermente, tudo lhe parecerá diferente. 9. Precisamos abandonar ideias imaginárias e condicionadas a nosso respeito. 10. Ponha a verdade cósmica à frente dos desejos pessoais. Capítulo 06. Como pôr fim à derrota e ao fracasso. Neste capítulo solucionaremos o mistério da derrota e do fracasso. Encontraremos nossas pistas em ensinamentos esotéricos e místicos. E descobriremos que a solução é tão diferente da habitual como o céu é diferente da terra. Entre as lendas clássicas sobre heróis e dragões temos a história de Siegfried. Como a maioria das lendas, contém ela profundas intuições psicológicas, úteis a quem quiser observá-las. Siegfried é chamado a matar Fafnir, o feroz dragão dos dentes reluzentes. Duvidando de início da própria capacidade, hesita. O autêntico heroísmo, porém, vence no fim. Tomando da espada especialmente forjada e montando seu magnífico cavalo, Greifel, parte em busca do dentes reluzentes. A jornada em si poderia abalar um homem mais fraco. Em cada etapa depara perigosos penhascos, bestas feras, terras inóspitas. Um a um Siegfried enfrenta e vence os perigos. Por fim, delineia-se a crise da jornada, o encontro com Fafnir, o dragão de hálito de fogo e asas esvoaçantes. Ocorre aí o grande momento de Siegfried, que se descobre preparado, heróico. Sacando da espada especial, obtém vitória completa sobre o monstro. A aventura de Siegfried tem um paralelo na etapa experimentada pelo verdadeiro viandante em busca da supermente. Conforme vimos acima, o soldado psíquico enfrenta dragões de todos os tipos. Como missão, tem a de permanecer no campo de batalha até a vitória. Agora, seguiremos a pista, encontraremos e venceremos esse tipo especial de dragão chamado fracasso. Como o monstro lendário, o sentimento de fracasso é uma crise nos negócios, no casamento, ou em nossas ambições. Ataca com rapidez, retira-se e esconde-se, e, em seguida, ataca mais uma vez, vindo de direção inesperada. O fracasso não existe. O sentimento de fracasso é inútil e desnecessário. É denunciado quando percebemos que, 1. Ele existe em nós, e não no mundo externo, e 2. Não tem poder nem significação em si, mas apenas os que displicentemente lhe conferimos. Suponhamos que me encontre numa casa assombrada contígua à minha. Está escuro, o local é desolado e apavorante. Não suportando as trevas, ataco-a com uma bengala. Isto me dará luz. Não? Devo parar a luta inútil e penetrar na claridade de minha própria casa. O mesmo acontece com o fracasso. Permanecerei sempre perdido enquanto permanecer na casa assombrada das trevas e da ilusão. Mas, ao voltar para casa, encontro luz e calor. Bem, a ideia é a seguinte: enquanto me encontrava na casa assombrada devia sentir-me um fracasso porque não conseguia vencer as trevas, atacando-as. Não? Os vizinhos me chamariam de fracassado. Não? A palavra não tem significação. Não me competia ter êxito ou fracassar na casa assombrada. O que me competia, sim, era deixá-la e voltar para meu lar. Percebe o que estamos insinuando? Se não consideram um fato ou situação como fracasso, eles não poderão representar fracasso para você.
Significa isto que não o podem incomodar em coisa alguma por mais que preocupem outras pessoas. Por isso mesmo, impõe-se descobrir por que chamamos algo de fracasso. Ocorre isso porque, de alguma maneira, nós o ligamos ao senso de identidade. Queremos que o fato nos proporcione dinheiro ou medalhas para que nos possamos considerar ricos ou famosos. Mas tudo isso é vão. Mesmo que o consigamos, coisa alguma teremos feito pelo nosso autêntico eu. Saiba que o maior medo do homem é o de não ser coisa alguma. Por isso mesmo, apega-se a ideias de sucesso num esforço para considerar-se um vitorioso. Mas uma vez que o sucesso e o fracasso, também, são meras ideias, ele é eternamente condenado ao desapontamento. Por mais difícil pareça, precisamos abandonar ideias imaginárias a nosso respeito. Além da imaginação é onde se encontra o que realmente queremos. Compreendido isto plenamente, a vida não é mais mistério ou sofrimento. François Fenelon sabia disso ao escrever: quanto mais renunciamos a nós mesmos, mais paz encontramos. Vamos submeter isto a uma prova. Pense num projeto no qual não tem alto interesse, talvez o de tornar-se cientista. Bem, o sucesso ou o fracasso o preocupam. Não? Preocupamo-nos com eles apenas quando entra em jogo o nocivo auto-interesse. Para sermos livres precisamos aboli-lo. Isto não significa, porém, que não possamos ter uma boa vida ou empenhar-nos nos assuntos habituais. Na verdade, agiremos muito melhor nos assuntos diários, pois não nos preocuparemos absolutamente com o fracasso. Agimos simplesmente, sem conflitos íntimos. Estranhamente, abolido o auto-interesse, interessamo-nos por todas as coisas, mas sem ficarmos presos a nenhuma delas. Seremos como marinheiros que vagueiam pelos mares, visitando os portos que querem e levantando âncora quando lhes agrada a fantasia. Podemos sempre despertar para o cósmico. Serão seus fracassos semelhantes aos de um estudante que precisou ser tratado vigorosamente, da seguinte maneira: eu falhei em alguma parte do caminho. Às vezes meu comportamento é absolutamente horrível. Sim, porque você dorme e não sabe. O você fundamental não se constitui de conduta horrenda, a conduta resulta do sono espiritual. Você precisa compreender o que significa despertar. Depois disso, a má conduta desaparecerá. Porque o Senhor salita a necessidade do despertar psíquico em vez de uma vida de ação. Porque, aonde quer que vá, o sonâmbulo não chega a parte alguma. Porque não sei que estou neste estado especial de modorra. Você não se esforçou ainda o suficiente para perceber a diferença entre o sono e a consciência. Se tudo que conhece é o sono, em hipótese alguma pode reconhecer o estado de vigília. A sua vida atual não é tudo o que há. Podemos elevar-nos acima da mente inchada de hábitos e descobrir o novo, o diferente, o superior. A história seguinte ilustra este argumento. Houve certa vez um cidadão de um país famoso pelos seus grandes pomares de macieiras. A indústria do país fundamentava-se em maçãs de todas as cores e variedades. Orgulhosa de sua reputação, a nação restringiu-se apenas a elas. Nenhuma outra fruta era plantada ou importada. Certa tarde, durante uma longa jornada por outro país, ele sentiu cansaço e fome. Deixando a estrada, foi saudado por um horticultor cordial que lhe ofereceu alimento e repouso. Ao lhe ser oferecida uma bandeja de frutas frescas, agradeceu, mas recusou-as. Em seguida, perguntou: que frutas estranhas são estas? O hospedeiro explicou: pêssegos, peras, tâmaras, abacaxis, deliciosos e refrescantes. O faminto hesitou, tímido, até que a situação transformou-se em aceitar o alimento ou desmaiar. Provando as estranhas frutas, julgou-as tão deliciosas como lhe havia sido dito.
Desse dia em diante, não mais pensou que a maçã era a única fruta do mundo. Não devemos em absoluto pensar que a vida atual é tudo o que existe. A passo, o homem alcança a autorrealização quando obscuramente sente que há algo errado consigo. Compreende que isto não pode ser mais ignorado. Procura respostas. Enfrenta decepções e frustrações. Corajosamente persiste. Vagamente nota algo novo e excepcional no íntimo. Começa a modificar-se interiormente. Altera sua conduta interna. Torna-se mais livre e mais feliz. Continua a deixar a verdade renová-lo. A cura certa do sentimento de derrota. O senso de derrota e de fracasso pode existir apenas quando cultivamos ideias antinaturais sobre o que somos e devemos conseguir. No momento em que as falsas ideias se dissolvem à luz da inteligência psíquica, a derrota e o fracasso desaparecem para sempre. O homem vive sempre numa azáfama louca procurando obter respeito e aprovação. Temos aí uma das falsas ideias. Se deixar de querer despertar respeito por tudo que lhe acontece, não passará por sofrimentos íntimos quando chegar a má sorte. No momento em que abolimos a necessidade de respeito, abolimos também a autocondenação. O respeito e a condenação constituem um par típico de opostos, dos que discutimos no capítulo 2. Em outras palavras, a liberdade surge quando transcendemos a meras definições de fracasso e sucesso, acima da autoaprovação e da autocensura. Observem como foram respondidas as perguntas seguintes. Quero que as pessoas me notem, sintam-se atraídas por tudo que faço. O que há de mal nesse tipo de sucesso? R. Porque quer que se sintam atraídas. S. Por você. P. Porque isso me faz sentir bem. O que há de mal nisso? R. Em outras palavras, a sua fonte de prazer é a conduta dos demais a seu respeito. P. Bem, sim, desde que coloca a questão nesses termos. Porque não está certo? R. Não compreende que está à mercê da volubilidade dos demais. A conduta deles lhe condiciona o modo de sentir. Não compreende que tipo de escravidão isto é. P. Mas o que há além disso? De que modo posso sentir-me bem? Se renunciar a tudo isso, não poderei suportar o isolamento e a solidão. R. Não haverá isolamento ou solidão quando retomar ao seu eu original. P. Eu gostaria disso. Mas como poderei voltar? R. Vamos discutir o assunto. Preste atenção. Há uma cura certa para o sentimento de isolamento e desolação. A libertação desses estados liberta também o homem de suas consequências, as doenças psicossomáticas. A ideia básica consiste em não se identificar com o sentimento de depressão, não o considerar parte do eu essencial. Em vez disso, ponha-se de lado e examine-se objetivamente, como um meteorologista poderia examinar uma nuvem escura. A nuvem não o faria sentir-se deprimido. Nem deve o cientista psíquico sentir-se assim ao observar a depressão. Note como surgiu o sentimento, como pressiona fortemente durante algum tempo e, finalmente, se dissolve. Suspenda as reações pessoais. Não personalize, pensando, sinto-me deprimido. Impersonalize, em vez disso, dizendo, um sentimento está passando. Em todas as ocasiões em que praticamos esta técnica, desligamo-nos até certo ponto do desamparo. Enfraquecemo-lo. A pressão jamais poderá voltar com a mesma intensidade. A prática constante produz espantosos resultados. Use o mesmo método para abolir outros sentimentos negativos, como o pânico e o tédio. Os místicos praticaram essa ideia durante séculos. Uma velha referência a ela foi feita por Arcesilaus, o discípulo ateniense de Platão, nas seguintes palavras: a suspensão faz-se acompanhar da quietude. Como lidar com a derrota sem desespero?
Vou explicar-lhe uma maneira estranhamente maravilhosa de viver. A viver na derrota, sem desespero. Pense atentamente nesta ideia. Em que se transformariam seus dias se fosse derrotado a cada instante, mas não reagisse com o desespero? Seria a mesma coisa que não haver derrota, certo? Dia após dia somos derrotados por um fato após outro. Derramamos café no temo, o carro enguiça, sentimos-nos perdidos, não podemos chegar a uma decisão necessária, o prazer que pensávamos que perduraria desaparece e nos deixa vazios. Se deixarmos que tais coisas aconteçam sem reagir a elas com a mente condicionada, não haverá nem derrota nem desespero. Ambos são meras reações da mente condicionada a um fato. Arthur Schopenhauer, que reencontraremos adiante, explica da seguinte maneira uma técnica curiosamente eficaz de ganhar na derrota: como poderá ser a unidade íntima sequer possível em tais circunstâncias? Para sermos exatos, a melhor coisa que ele pode fazer é reconhecer qual parte sente mais a derrota e deixá-la ganhar sempre a vitória. E isto poderá ser feito sempre mediante o uso da razão. Que resolva por vontade própria a suportar a dor que envolve a derrota da outra parte. Isto é caráter. Talvez sejamos injustamente acusados por alguém, sem oportunidade de nos explicar. Muito bem. Fomos injustamente acusados. E daí, qual é o problema? Não há problema algum. Relaxe-se e compreenda que a única coisa em todo este vasto mundo que pode produzir a derrota é a sua própria crença nela. Schopenhauer chama a isto de caráter. É também uma sabedoria que economiza a vida. Aprenda o que significa viver sem desespero na derrota. Então, aconteça o que lhe acontecer, estará certo. Talvez não o perceba na ocasião, mas estará perfeitamente certo. Com o tempo, notará isso. Vejamos agora algumas verdades profundas em forma de perguntas e respostas. Eu vislumbro tudo isso, mas não sei o que fazer. É inteiramente possível que você esteja num estado negativo ao mesmo tempo que sente que não precisa sentir-se assim. Isto constitui autêntico progresso. Como um homem perdido numa balsa no mar, você entrevê a terra distante. Ótimo. Por favor, dê-me uma ideia sólida para o automelhoramento. Liberte-se da falsa ideia de que as coisas devem ocorrer como você deseja. Isto mudará as coisas. Revelará as coisas. 10. Segredos do sucesso psíquico. 1. A sua essência íntima, palavras, pensamentos, ações, ambições, convicções nada significam a menos que nasçam de certa essência íntima, chamada de supermente. O mel contém açúcar, sabor, cor, líquido, mas se misturarmos esses ingredientes não o conseguiremos. É preciso termos sua essência. 2. Auto-unidade. O homem auto-unificado realiza facilmente o que para o autodividido é difícil ou impossível. A unidade íntima expande nossas realizações em todas as esferas de viver. Não somos mais colhedores que apanham uma uva de cada vez, nós as colhemos aos cachos. 3. Deixe a si mesmo em paz. Se você não se identificar com um defeito físico, se não o considerar parte de sua essência, será como se ele não existisse. Psicologicamente, não existe e, por conseguinte, não o pode incomodar. Deixe de censurar-se, deixe a si mesmo em paz. O reverso da regra de ouro é igualmente valioso: faça a si mesmo o que quer que os demais lhe façam. 4. As verdades maravilhosas. Além dos terríveis fatos sobre os seres humanos residem as verdades maravilhosas. Mas homem algum as encontrou ou encontrará sem enfrentar inicialmente os fatos terríveis. Entramos no céu após experimentar plenamente, e sem resistência, o que supomos ser o nosso inferno. 5. Correção de erros crassos.
Pode-se tirar o amargor dos erros pensando que os cometemos porque, erroneamente, supomos que nosso ato foi certo ou necessário. Agindo à base de uma falsa ideia, obtivemos um falso efeito. Mas, agindo à base da supermente, tudo pode ser diferente. 6. O mistério da esperança: nunca mantenha a esperança em reserva. Use esgotá-la completamente, quanto mais cedo melhor, pois ela nos mantém tensos. Observaram já a ansiedade existente na esperança. A esperança não consola, constitui uma sutil escravidão. Além das esperanças despedaçadas ao que realmente queremos. Nessa verdadeira vida não há necessidade de esperança. Ninguém espera pelo sol num dia ensolarado. 7. O modo como funciona a intuição: quando fazemos alguma coisa, isso acontece porque vimos, em primeiro lugar, alguma coisa e a ação é correta. Na verdade, o ver é o fazer. Ao solucionarmos este mistério, a vida nunca mais terá o mesmo triste sentido de igualdade. 8. Evite as distrações, não tome desvios, isto é, não dê atenção a coisas inúteis, como tradições e opiniões populares. É também inútil especular se conseguirá sucesso ou não, continue a tentar. Não há finalidade em passar de um ensinamento a outro, procure no seu íntimo. Não importa o que os demais fazem com suas vidas, faça o que for certo para você. 9. A vida mais rica: quanto mais distante o homem da verdade, mais indiferente ou hostil será a ela, embora publicamente lhe preste culto hipócrita. Quanto mais perto da verdade, mais a recebe de braços abertos. Espiritualmente falando, os ricos tornam-se mais ricos, e os pobres mais pobres. 10. Navegue para a frente, da mesma forma que o barco navega contra ventos opostos içando a vela em certo ângulo, o mesmo podemos fazer, mediante intuição correta, contra a aparente oposição. Esqueça a oposição. Lembre-se da intuição. Sabedoria prática dos sufistas. Mostramos habilidade como artistas psíquicos fazendo as pequenas coisas ao nosso alcance e não tentando ir longe demais. Talvez não possamos vencer aquele hábito ainda, mas podemos investigar-lhe as causas mentais. Talvez não possamos compreender por que saímos de uma frustração e caímos em outra, mas podemos perceber que rotular um fato de frustrador pode despertar um sentimento análogo. Talvez não sejamos capazes ainda de interromper a autocondenação, mas podemos absorver os ensinamentos deste livro. Há sempre algo que podemos fazer e devemos concentrar-nos nisso. Uma pequena tarefa bem feita prepara-nos para um êxito ligeiramente maior. Acrescentando-se um único cálice de água a um vaso, sobe todo o nível. Da mesma forma, conhecendo um único progresso na intuição, tal como verificar que o caminho sem esforço é surpreendentemente eficaz, compreendemos também outros fatos. Crescendo a confiança na verdade, a nossa busca torna-se altamente excitante, tal como um homem solto numa jazida de diamantes. Ficamos ansiosos para receber tudo aquilo que a supermente tem a oferecer. Nesta altura, numerosos estudantes comparam os ensinamentos dos grandes místicos. Que surpresa! Essencialmente, transmitem o mesmo ensinamento: dê calorosas boas-vindas à super-sabedoria já existente em você. O sufismo constitui um excelente exemplo de coincidência da verdade nas várias religiões e filosofias. A palavra sufismo deriva do árabe sufi, significando lã. Descreve os trajos dos primeiros discípulos da seita. O sufismo é uma filosofia mística surgida no século X e que se desenvolveu especialmente na Pérsia e na Índia. Salienta o amor, a iluminação mental, e a paz de espírito. O primeiro grande sufista, Alaj, foi martirizado ao denunciar a hipocrisia religiosa e ao insistir em que o homem descobrisse por si mesmo a verdade.
Mais tarde, os ensinamentos místicos de El Ghazali transformaram-no num grande filósofo. O mais famoso de todos, porém, foi o poeta Ornar Khayyam, cujo Rubaiyat ascende aos páramos da beleza. Vejamos, em seguida, algumas joias típicas da literatura sufista. Uma ligeira comparação com pensamentos extraídos de outras religiões revela a identidade básica entre eles. 1. O amargo tomasse doce com o amor. 2. O ideal da ação humana é a liberdade da mácula das trevas. 3. Abandone o mundo e seja um mundo para si mesmo. 4. Se te deixas acorrentar pelas cadeias da preocupação contigo mesmo, o mundo imediatamente se transforma num véu para ti. 5. Em todas as pessoas há um tesouro. Mude suas ideias sobre o sucesso. Muito acima das ideias fabricadas pelo homem sobre o sucesso há o sucesso psíquico, o único que importa. Este é a obtenção de um novo tipo de sabedoria responsável por profundas mudanças. Ou melhor, a sabedoria da supermente. Significa ver, a felicidade que nos concedemos é maior do que a que nos dá o mundo. Metrodoro, vejamos um exemplo prático de como a verdadeira compreensão modifica. Escolho a incômoda situação conhecida como concorrência. Olhem em volta. Observem como a concorrência entre as pessoas pelas amizades, os romances, os clientes, e assim por diante. Mas é a competição do ego que nos interessa agora, pois constitui a causa básica da irritação e da frustração. No mundo externo, podemos competir por clientes de nossos produtos comerciais. Não obstante, se vivemos também no mundo interno, podemos empenhar-nos livremente em concorrência comercial sem competição de egos. Uma vez que o mundo interno é superior ao externo, não nos preocupa coisa alguma, mesmo que nosso concorrente obtenha a maior parte dos negócios. Uma vez que o falso eu, tão pronto a invejar e a ressentir, saia do caminho, realizamos alegremente nossos negócios sem cuidar do futuro. Percebem que isto pode ser assim? Ou pensam que é um sonho agradável, mas impraticável? Não, realmente não pensam. Sentimos todos o absurdo de pesadelo de dilacerar-nos mental e emocionalmente, apenas porque nosso concorrente aplicou-nos um golpe. Viva com o auxílio da supermente. Isto é o que importa. Neste caso, a derrota, o fracasso e a concorrência não significarão coisa alguma para nós. Isto é exemplificado pela seguinte história, porque a vida a miúde parece inútil e sem sentido. Porque pretendemos que ambições e objetivos sem valor o têm, realmente. Tal como tentar ser importante. Isso e também a ambição de adquirir posses e apegos a organizações de criação humana. A situação seria como se um homem se enviasse pacotes vazios e fingisse para si mesmo e seus amigos que possuem valor intrínseco. A certeza íntima de que estão vazios cria o desespero inconsciente. Ousando abrir os pacotes e verificando que nenhum valor tem, ele poderá transcender para os valores autênticos. Por favor, sumarie os ensinamentos esotéricos sobre o fracasso. O fracasso não existe. Supomos que sim porque nutrimos ideias, centralizadas no ego, sobre o que constitui sucesso. Se abandonarmos as ideias condicionadas, nunca mais teremos sentimentos de fracasso. Mas como as posso abandonar? Eu anseio pelo sucesso. Não, você anseia por suas ideias sobre o sucesso. Elas são as células de sua prisão. A sociedade nos diz que o sucesso é muito importante, que se situa no alto da escada. Ficamos, em consequência, tristes ao descobrir-nos nos primeiros degraus. Não precisamos ser ingênuos. Os degraus não existem. O sucesso ou o fracasso de autoria humana coisa alguma significam. Você é tudo. Como praticar a ação correta?
Em relâmpago de honestidade, o homem percebe que não tem a mínima ideia do que fazer consigo. Encontrar-se na situação intolerável de sentir-se ansioso para fazer algo, mas sem a menor ideia do que é. A perplexidade leva-o a praticar ações mecânicas. Em embotado desespero, repete sempre os mesmos atos. A fim de solucionar o mistério, precisamos compreender o significado esotérico da única ação benéfica. Difere totalmente da ação nociva de desejos distorcidos e ambições que só servem ao ego. Obtemos a intuição suprema sobre a natureza autêntica das coisas ao percebermos que precisamos apenas permitir que elas sejam feitas para nós. Esta rápida intuição ocorre ao homem ou mulher que chegaram ao fim do ego e estão dispostos a permitir que o eu verdadeiro viva sua própria natureza através deles. Se você fizer algo, enganos serão cometidos. Se nada fizer, deixando a vida interior desenvolver-se sem interferência do ego, erro algum será cometido. Isto em absoluto significa renunciar a coisa alguma valiosa. Implica realmente encontrar o valor autêntico. Saibam que o terror oculto do homem é que, embora muitas coisas lhe aconteçam, coisa alguma de real acontece. Talvez seja coisa nova, interessante ou mesmo gratificadora, mas simplesmente não é autêntica para o eu mais profundo. Quanto mais formos nosso eu real, menos coisas irreais faremos e mais felizes seremos. Como é estranho que soframos sem cessar com ações errôneas sem as colocar em dúvida. No mundo físico, somos extremamente práticos. Se o jantar apresenta-se menos do que saboroso ou se o projeto de negócios resulta em fracasso, fazemos o exame da situação e a correção. Apesar de tudo, na vida interna, quão poucos são práticos. Não basta sentir que algo está errado. Sabemos que está, não? Precisamos ficar suficientemente cansados dos mesmos velhos medos e tédio para dar início à ação correta. Esta começa com a observação e o abandono do falso eu. Não precisamos planejar a ação correta em direção ao progresso interior. Basta deixar de praticar as erradas, que supomos certas. Isto abre caminho à ação sem pensamento condicionado, que é sempre correta. Diz o taoísmo sobre o iluminado, ele não planeja, escogita ou calcula. Precisa você planejar como o sol se move em seu curso natural pelo céu. Acredite-me, a situação é exatamente igual. Acontecem as coisas como devem, se deixarmos de entreter ideias preconcebidas sobre o que deve acontecer. Ao sentir em qualquer momento que não progride na vida, pergunte-se imediatamente: mas aonde quero ir realmente? Notará então que a mente superficial atabalhou-se para fornecer-lhe falsas respostas, sugerindo, talvez, que quer novos amigos ou mais dinheiro.